tarde, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bom? Amanheceu chovendo aqui em São Paulo hoje, mas agora final da tarde apareceu o sol. Tá calor, tá um pouco abafado. E sem perca de tempo, tá aqui pela misericórdia de Deus, para podermos anunciar o Evangelho. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Aleluia. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida. A Bíblia diz que grande na verdade é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi testificado no Espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. A Bíblia diz na carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quero aproveitar para ler uma mensagem que está escrita na carta aos Romanos, capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aqui no versículo 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, e se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A maioria das religiões diz que todos são filhos de Deus. O mundo diz todos vão para o céu, mas a Bíblia diz o contrário. A pregação de Jesus mostra que os homens estão errados em seus pensamentos, porque a salvação é aqueles que recebem Jesus Cristo como seu Salvador. Está escrito no Evangelho de João que aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, mas o espiritual, ele discerne bem todas as coisas, e de ninguém é discernido. As Escrituras Sagradas, ela não é de particular interpretação, pois a profecia da Escritura nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E o que está escrito neste livro, está escrito para o aviso nosso, porque Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disto deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. O maior sinal de que este mundo é indesculpável de todas as circunstâncias perante Deus é que Deus deu seu único filho para morrer numa cruz. Ali ele foi afrontado, ali desprezaram ele, ali cuspiram nele, ali disseram a ele: desce da cruz para que nós creamos. Ali os homens fizeram o que quisesse com Jesus, tornou ele em um palco de humilhação, em um homem sendo escarnecido, zombado. Mas tudo isso ele sofreu
ele padeceu, ele foi levado ao madeiro, porque visto que pela lei nenhuma carne seria justificada, assim ele veio cumprir o que estava na lei e o que os profetas falaram. Ele é a justiça de Deus, e a Bíblia diz que todo aquele que nele crê não é condenado. Todo aquele que é justificado por aquilo que ele fez, derramando o seu sangue foi vertido, era um sangue inocente, sem culpa e sem mancha, era um sangue agradável, porque está escrito que holocaustos e sacrifícios Deus não se agradava. Sangue de bois, sangue de animais, Deus não aceitou. Mas o sangue, ele deveria ser imaculado, ele deveria ser limpo, ele deveria ser puro. E só Jesus Cristo, que veio do céu, ele nasceu não para fazer a sua vontade, ele veio ao mundo para dar testemunho da verdade. Ele era a luz aqui no mundo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. O homem não consegue, por todo o esforço que ele tem, ou por todo o esforço que ele faz, chegar a Deus pelo caminho que ele tem andado. O homem não consegue, mesmo ele sendo rico aqui na terra, mas isto não pode dar a ele a condição de ele ir para o céu. Mas a Bíblia diz em Salmo que o amigo não pode dar em resgate a alma do seu amigo. O amigo não pode pagar, porque a redenção do homem, a redenção de sua alma, foi pago um preço caríssimo. E é Jesus Cristo que ofereceu-se uma vez pelos pecados de muitos. Ele vai aparecer segunda vez sem pecado, porque na primeira vez que ele veio, o apóstolo Paulo diz que visto como a carne estava enferma pelo pecado, assim no pecado ele aniquilou o pecado. Mas a Bíblia diz que ele sem pecado, ele não cometeu pecados. Ele andou no meio dos pecadores, mas ele não era cúmplice do pecado de homem nenhum. Ele veio denunciar as obras das trevas, ele veio desfazer as obras do diabo, ele veio libertar o homem da opressão do diabo, ele veio tirar a condenação que o homem estava submetido a ela, ele veio livrar o homem da ira futura. Por isso que Paulo diz que nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Jesus Cristo. Os que estão em Jesus, eles não carregam título de placa de igreja, eles não carregam título de cultura, eles não carregam no peito nada relacionado a este mundo, eles não se envolvem com política, eles vivem uma vida para Deus, santificada em Cristo. Eles não é de nenhum partido. A Bíblia diz em Hebreus, sendo estrangeiros e peregrinos em uma terra distante. Aqui nesta terra, a igreja é mal vista, porque ela dá testemunho da luz, ela dá testemunho da verdade. E os homens que andam no pecado, andam segundo a carne, andam segundo o mundo, não aceitam, porque a promoção do mundo e a promoção que o mundo dá é oferecer ao homem uma vida de engano, de ilusão, uma vida de pecado, em que a consciência dele parece que não está pesada. Mesmo você vendo as pessoas se alegrando por breves momentos, elas buscando prazer, elas sendo influenciadas e elas influenciando. Mas diz a Escritura que aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas sairão de dentro do seu ventre. Jesus Cristo veio. Ele veio trazer
a reconciliação do homem para com Deus. Mas o homem que rejeita o Filho de Deus, ele vai perecer para toda a eternidade. Porque o homem dizer que tem uma religião, isso é fácil. Agora o homem andar segundo as pisadas de Cristo, é tornar o homem andar na porta estreita, andar no caminho estreito. E isso o homem encontra dificuldade, porque os que andam segundo a carne não conseguem agradar a Deus. Por mais que o homem, no seu intelecto, nos seus pensamentos, ele pensa que está agradando a Deus, porque ele faz obra de caridade, ele presta auxílio a alguém, ele ajuda o pobre, ele dá comida ao mendigo, ele pensa que as suas obras de justiça são melhores do que a obra de Cristo na cruz. Jesus fala, uma comida eu tenho a comer, e é de realizar a obra de Deus. Todavia, quando ele estava no Getsemane, ele rogou ao Pai que passasse dele aquele cálice. Mas para isso ele veio para morrer, ele veio para não ser ovacionado, ele veio para ser afrontado, ele veio para ser desprezado. Era o mais indigno dentre os homens, homem de dores. Ele não tinha formosura, nem beleza alguma para que pudéssemos desejar. Mas a Bíblia diz que ele foi moído, ele foi ferido, aflito de Deus, por causa de nossas transgressões. A salvação é gratuita, o dom de Deus que foi oferecido aos homens, não foi pelas obras da lei, mas foi pela graça em Jesus. A Bíblia diz na carta de Romanos que aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. E esta graça, se o homem usar dela para dar ocasião ao seu pecado, para viver no pecado, para fazer o que quer da sua vida, maior castigo haverá, maior juízo haverá. Porque Jesus, ele não morreu em vão numa cruz. O que ele foi fazer na cruz foi para pagar a dívida do homem, foi para reconciliar o homem com Deus. Foi em seu sangue, o seu sangue que foi vertido para a propiciação de nossos pecados. E a Bíblia Sagrada diz aqui em Romanos que a inclinação da carne, ela é inimizade contra Deus. O apóstolo Tiago diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Pois quanto aquele que se fizer amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Andar segundo o mundo é fazer a vontade da carne, porque no mundo o homem faz aquilo que é proporcional à sua vista. No mundo o homem age da forma que ele quer, ele mata, ele rouba, ele trafica, ele bebe, ele trai, ele vive do jeito que ele quer. Mas a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Em Apocalipse capítulo 20, a Bíblia está escrito: eu vi um que está sentado sobre um grande trono branco, de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou espaço para eles. E vi mortos, grandes e pequenos, ricos e pobres, e foram abertos os livros das obras e o livro da vida. No livro das obras é onde cada um dará conta de si mesmo a Deus. O apóstolo Paulo diz em Coríntios que tudo que o homem fizer por meio do seu corpo, ele vai ter que dar conta a Deus. Porque aquele que destruir o santuário de Deus, Deus também o destruirá no dia do juízo. Porque o que habita no homem, proveniente é de Deus. A Bíblia diz que o homem é constituído de corpo, alma e espírito. Quando o homem morre, o corpo vai para a sepultura, a alma vai para o Hades, ou para o seio de Abraão, mas o espírito torna a Deus que o deu. E em Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus fala que Deus tem poder de lançar o corpo e a alma do homem no inferno. E é lá no juízo final que aqueles que andaram segundo a carne
vivendo uma vida ímpia, uma vida injusta, uma vida profana, uma vida de pecados, uma vida de iniquidades. Aquilo que o homem semeou, ele também vai ceifar. Aquilo que ele fez, um dia ele vai colher. Seja bom, seja mal. Mas Deus não se deixa escarnecer. O problema do homem é ele pensar que do jeito que ele está vivendo, Deus está aceitando ele. Jesus fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, cansados do pecado, sobrecarregados, porque o fardo do pecado é pesado, a opressão do diabo é muito grande. O diabo te permite, fazendo você acreditar que você vivendo assim, você nunca vai morrer, e tampouco ser condenado. Foi aquilo que o diabo quis colocar na mente de Eva, e ele conseguiu induzir Eva para comer do fruto proibido, para comer da árvore que não era permitido. A serpente falou para Eva que não vão morrer, certamente não morrereis. Deus só quer que vocês não sejam igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Mas Deus falou para Adão que do dia que dele tocar e comer, vai morrer. Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas quem ouve a minha palavra e rejeita, já tem quem o julga. A palavra que eu tenho pregado, essa irá julgar no último dia. Porque aqui na terra, todos têm tempo. Tem tempo de trabalhar, tem tempo de comer, tem tempo de se divertir. Mas quando fala, vai buscar a Jesus enquanto é tempo, buscar a Deus enquanto se pode achar, o homem coloca tanto tipo de limitação. Ele fala que casa não dá para ir com a mulher. Ele fala que comprou uns terrenos e precisa cuidar. Ele diz que comprou meia dúzia de bois e ele precisa cuidar. Ele comprou casa aqui, comprou casa lá no Jardim Ângela, comprou casa no Jardim Primavera, e aí vai. Ele precisa cuidar dos seus negócios, porque os seus negócios é prioridade. Mas Jesus diz que a vida do homem não consiste nos bens que ele possui, porque vale mais a vida do que o alimento. Aquilo que os homens valorizam, para Deus é abominação. Porque o que tem valor aqui na terra é a tua alma. Foi por causa da alma do homem que Deus sentiu compaixão, a sua longanimidade, a sua benignidade que dura de geração a geração, as suas misericórdias, que é a causa de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Deus tem enviado a sua palavra, o seu filho, os seus mensageiros. Mas o mundo não quer saber de pregação de evangelho, porque pregação de evangelho não dá dinheiro para ninguém, não traz fome, não traz sucesso, não traz poder terreno. Mas a pregação do evangelho traz vida eterna, traz salvação da alma, coloca o nome escrito no livro da vida. A pregação do evangelho, depois que o homem escuta e se arrepende, ele se torna uma nova criatura. Agora não anda segundo a carne, ele andará segundo o Espírito. E a Bíblia diz em João capítulo 3 que o que é nascido do Espírito é ele que guia. O Espírito Santo de Deus guia o homem em toda a verdade. Ele conduz o homem à presença de Deus. Ele faz o homem andar de contínuo com Deus, porque a aparência do mal, o que o mundo apresenta, a princípio é bom, te diverte, te alegra, te traz uma sensação boa, mas o final está escrito em Provérbios 14, versículo 12, que há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. O mundo jaz do maligno. Se a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, então o que está no mundo é obra do mal. Mas Jesus tirou os seus discípulos do meio do mundo. A igreja foi resgatada pelo sangue de Jesus do meio das trevas, porque no outro tempo éramos gentios,
andávamos entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que havia em nós. Mas quando aprove a Deus, que pela loucura da pregação manifestou a sua palavra, aqueles que foram chamados segundo o seu decreto, ouviram a voz do seu Filho, a voz do Espírito Santo, que fala: se hoje você escutar, não endureça o seu coração, porque Jesus diz, em João capítulo 16, o Espírito Santo, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe deste século já está condenado. O diabo já está condenado. Mas ele não quer ir para o lago de fogo sozinho. Ele quer arrastar uma multidão. E ele está arrastando multidão de roqueiro, multidão de funkeiro, multidão de futebolistas, multidão de homens que vivem no prazer sensual que o pecado oferece. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é morte. A vida que o homem leva no pecado é curta. Ele deita e a ira de Deus está sobre a sua cabeça. Ele vai trabalhar e a ira de Deus está sobre a cabeça dele. Porque diz em Romanos, capítulo 1 e versículo 18: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade de Deus em injustiça. Evangelho não é prosperidade, como Edir Macedo prega. Evangelho não é show da fé, como E.I. Soares prega, fazendo comércio, se enriquecendo às custas do Evangelho. Evangelho é para te converter das trevas para a luz, tirar você do poder de Satanás e colocar no poder de Deus, te tornar você um vaso de honra, varão valoroso, mulher sóbria, mulher virtuosa, homem valoroso, homem piedoso, homem que exercita a sua vida em justiça. Mas o deleite cotidiano, o prazer sensual que o pecado dá através da carne, a Bíblia diz que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Mas quando Paulo, o apóstolo dos gentios, foi na cidade de Roma, Roma é conhecida pelos seus massacres. Roma é conhecida pela política que ela estabelece. E quem inflige as suas políticas, as suas diretrizes, vai contra os decretos de César. E eles usaram os religiosos da política para tentar parar a vida dos discípulos, a vida do próprio Jesus. Mas contudo, eles tinham o Espírito Santo, e eles não falavam palavras persuasivas de sabedoria humana, mas era demonstração de poder e de Espírito. O Espírito Santo de Deus, que em suas pregações fazia a diferença. Até aquelas mulheres que davam lucro, que quando ouviram a pregação do Evangelho, se convertia. E aquela margem de lucro daqueles homens, via que estava perdendo o seu valor. Por isso que Jesus, ele foi traído, ele foi negado, rejeitado, porque ele veio fazer a vontade de Deus. O apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 1, que se tivesse ainda persuadindo aos homens, não seria servo de Jesus Cristo. Agradar aos homens é não fazer a vontade de Cristo, mas agradar a Deus é aborrecer a vontade dos homens. Porque se for da vontade do homem, o homem não quer escutar o Evangelho, porque o Evangelho mostra para ele que o caminho que ele está andando, ele está indo para o inferno. E não adianta rezar, não adianta frequentar a igreja, não adianta fazer campanha, se você não se converter, se você não se arrepender de todo o seu coração e se tornar igual uma criança, sem malícia, sem maldade, sem rancor. Porque a Bíblia diz
Seu irmão. A Bíblia diz que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Quem nisto serve a Deus, agradável a Deus e aceita aos homens. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Quando o apóstolo Paulo, de uma experiência tão maravilhosa, ele subiu até o terceiro céu, mas não se considerou que ele próprio esteve lá. Ele fala em 2 Coríntios capítulo 12, eu conheço o homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, só sei que ele foi arrebatado até o terceiro céu, e lá ele ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. A Bíblia diz na carta de Coríntios, que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Reino de Deus não é comida. Reino de Deus não é isso que estão transformando, que você vai comprar aqui uma telinha para você fazer a sua casa lá no céu. Tijolo ungido, feijão ungido, rosa ungida. Isso é comércio, isso é falso evangelho, isso é corrompimento da pregação do evangelho. Isso é o que os homens têm tentado colocar na mente do ser humano, que fazendo isso estão agradando a Deus, estão dando o seu melhor, mas Deus não aceita, porque o que Deus aceita é a obediência à sua palavra, mas não é do jeito que estão falando por aí. Opressão religiosa. Se a pessoa não vai na igreja, para ele está desviado. Se a pessoa não vai para a igreja, para ele está desigrejado. Mas Jesus fala que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorarão o Pai, mas adorarão o Pai em espírito e em verdade. O homem é templo de Deus, mas o homem não está considerando isso, porque ele pensa que servir a Deus é só ir para uma igreja. Aí ele usa o corpo para beber cachaça, fumar maconha e se prostituir. E ele pensa que vai escapar da ira de Deus. Mas os que andam na carne, a vida e os seus dias estão contados. Toma cuidado, porque ninguém sabe o dia que vai morrer. Pode estar com doença, pode estar com saúde, pode estar trabalhando, pode estar ganhando dinheiro, mas a morte quando vem, ela não quer saber se é rico ou se é pobre, se está com saúde ou se está doente. A morte não quer saber. Ela chega de repente, ela não avisa e nem manda mensagem. Mas Jesus fala em João capítulo 11, eu sou a vida e a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nenhuma condenação há, porque a lei do Espírito de vida que está em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O pecado só tem força onde a lei. Jesus nos veio libertar, mas a liberdade não é para o homem fazer o que quer, não é para o homem viver do jeito que quer. Essa liberdade em Cristo é para o homem viver uma vida para Ele. Por isso que Paulo fala, estou morto para a lei, para viver para Cristo. Porque ao viver segundo a carne, é para viver para o Filho de Deus, que me chamou, segundo o seu propósito, para ser ministro do seu Evangelho. E aqui Paulo também diz que aquele que não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se não tem o Espírito de Cristo, então qual é o Espírito que habita no homem? É o Espírito do erro, é o Espírito do engano, da sensualidade, é o Espírito maligno, Espírito de demônios. Mas quando o Espírito Santo de Deus está no homem, até o falar do homem muda,
até o comportar do homem muda, até o pensar muda, até o agir, até o caráter. Se ele era alguém que não prestava, agora ele será um homem manso, um homem de boa índole, um homem de bom testemunho, porque Deus, está escrito em Hebreus, que não se envergonha deles, de se chamar seus filhos, porque eles dão testemunho de Deus, dão testemunho do Evangelho, e o Evangelho testemunha de Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, que o mundo rejeitou. O mundo não aceitou, porque escolheu um ladrão, escolheu um salteador, escolheu um homem homicida, escolheu para eles um perverso. Não é assim a escolha do povo? O povo quer encher barriga, o povo quer beber cerveja e se divertir, mas eles escolhem aquele que se enquadra ao seu perfil de vida que eles levam na terra, aqueles que mais se identificam com eles. Por isso que poucos serão salvos, porque para se identificar com Cristo, o homem precisa ter o Espírito dele, o homem precisa andar segundo os seus mandamentos, precisa examinar a sua palavra, porque à medida que o homem busca Deus, ele vê o quanto ele depende de Deus para tudo, seja para trabalhar, seja para respirar, seja para comer, seja para fazer qualquer coisa. O homem precisa de Deus. Sem Deus, o homem não faz nada. Do céu vem a ajuda do homem, mas aqueles que não têm o Espírito de Cristo estão sendo enganados por espírito de demônio, espírito de feiticeiros, espírito de mentira. É o que tem predominado a esta geração. Essa geração é má, perversa, pecadora. Essa geração que não tem o conhecimento de Deus, porque rejeita, não quer. Embora Deus falando, Deus estendendo a sua mão para poder salvar, os seus ouvidos prontos para ouvir o clamor do necessitado, do homem oprimido. Mas o homem precisa rasgar o seu coração, o homem precisa se derramar em lágrimas diante de Deus, humilhando diante da sua mão potente e poderosa, porque o mal não prevalece contra o bem, as trevas não prevalecerá contra a luz. O diabo tem os seus dias contados, e ele sabe que o seu tempo está acabando, e ele tem grande ira. Satanás está irado, por isso que os tempos está cada vez mais breve, porque Deus está abreviando os dias estão passando depressa, porque o que tem que fazer, tem que ser feito agora. Se você quer se converter a Jesus, se converte agora, porque na grande tribulação, o anticristo vai obrigar o homem a adorar a sua imagem, e aquele que não adorar, vai ser morto, vai ser extirpado. O homem que não colocar marca da besta, não vai poder comprar e nem vender. O homem decida hoje, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Não fique esperançoso que o Lula vai mudar a situação do país. Não fique esperando coisa boa de governo, porque o governo não tem nada de bom para dar para o homem. Jesus, ele foi bajulado por um jovem rico, um jovem que tinha muito dinheiro, uma vida progressiva pela frente, e ele chamando Jesus de bom. Jesus falou: não há bom senão um que é Deus. Na terra não há um bom sequer, não há um que nunca peca. A Bíblia diz que todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, mas Jesus Cristo, ele foi perfeito em todos os seus caminhos. Ele foi do agrado do Pai ser moído, para que ele tirasse o pecado do mundo. Mas este mundo que ele refere
Não é o mundo jaz do maligno. É a pessoa que está no mundo e que é resgatada deste mundo. Mundo de pecados, mundo de trevas. E agora ela recebe o selo da redenção, o Espírito Santo, para que ela seja confirmada por Deus e ela seja preparada pelo Espírito Santo para se ascender aos céus, no arrebatamento que acontecerá daqui muito breve. Porque o clamor que só virá em toda a terra é que um povo desapareceu, e este povo se chama igreja. Igreja remida, lavada e comprada pelo sangue de Jesus, que não se envergonhou do seu testemunho de pregar a sua palavra, mesmo que os homens estavam odiando, mesmo que os homens não aceitaram, mesmo que os homens não acreditaram, mas ela estava incessantemente pregando, dando testemunho de poder da ressurreição de Jesus Cristo. Não existe condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo, que não andam mais segundo a carne. Jesus fala em Mateus 7, naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizávamos em teu nome, não curávamos em teu nome, não fizemos muitas maravilhas, não expulsamos demônios em teu nome? Jesus vai falar abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, para o fogo eterno. Não te conheço, porque andou segundo a carne. E as obras da carne, Paulo fala em Gálatas capítulo 5, que são manifestas, nas quais são adultério, segundo o casamento, segundo em diante. A Grécia está batendo recorde de divórcio e de casamento. E está cheio de pastor por aí, tentando imitar. Está cheio de cantor gospel, tentando imitar. Está no terceiro e no quarto, no quinto e no sexto casamento. E está nos púlpitos, pregando e ganhando dinheiro às custas do evangelho. E cadê os homens de Deus? Cadê os crentes que estão nas igrejas, que não têm coragem de pregar? Porque são iguais àqueles judeus que no tempo de Jesus temia os fariseus, porque amavam a glória dos homens, não queria ser expulso das sinagogas. Mas Jesus não cresceu no templo. Jesus, ele cresceu de graça e de conhecimento. Ele cresceu na virtude de Deus, na virtude do Senhor. Segundo o casamento, Deus não aceita, Deus odeia o repúdio, a fornicação, o sexo ilícito. O sexo fora do casamento é sexo entre namoro. Se não consegue se conter, case. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7, é melhor casar do que ficar abraçando. Porque por causa da prostituição, por causa da fornicação, avareza, amor ao dinheiro, idolatrias, seja uma imagem ou seja o homem vivo, seja um presidente, seja um jogador, seja um funkeiro, seja um pastor, seja qualquer homem. Idolatria é o homem venerar outro homem, é o homem adorar um objeto que ele cria, adorar até mesmo o dinheiro, adorar mesmo até o próprio filho, adorar a própria esposa, e aí vai. A idolatria ela é muito grande, ela se expressa de diversas formas, mas em tudo isso a Bíblia diz que é abominação, e os idólatras não entram no céu. São as obras da carne, lascívia. A mulher perdeu o pudor, não tem modéstia, não tem temor, perdeu a vergonha. Você vê a geração de hoje, semelhante à geração de Sodoma e Gomorra. No tempo de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que aqueles homens eram sensuais. Até as mulheres trocaram o uso natural no contrário da natureza e se inflamaram em sua sensualidade. Mulher com mulher, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo esse mesmo, assim como convinha o seu erro. A lascívia, a mulher se vestindo igual prostituta, e ela vê isso bonito,
ela chama a atenção dos depravados, dos perversos. Porque homem de Deus não dá ousadia para o diabo. Homem de Deus não dá ousadia para prostituta. Homem de Deus não dá ousadia para ser vergonhice. Por isso que a Bíblia diz: sede santo, como santo é o vosso Deus. Andai em temor todo o tempo de sua peregrinação aqui na terra. Mas a mulher não quer saber. Ela é um instrumento na mão do diabo e seduz o homem e faz o homem cair, como fez lá no princípio. Aí um foi jogando a culpa, foi a mulher, foi a serpente. Aí a culpa foi passando para um, para outro. E Deus puniu todos. Deus puniu os três. O que você faz, você vai dar conta. Não adianta falar que a sua mulher te impede de fazer a obra de Deus. Não adianta falar que os seus filhos não deixam você pregar evangelho. Deus não vai aceitar esse tipo de desculpa. Não adianta falar que o trabalho te impede, que o cansaço é maior. É Deus que dá força ao cansado. É Deus que revigora a força àquele que não tem nenhum vigor. É Deus que chamou. E se o homem for desobediente a Deus, ele sofre. Ele vai parar nas entranhas de um peixe, como Jonas. Ele passa pelo vale da sombra da morte. Ele vai às ânsias da morte. Mas se andarem segundo a carne, não podem agradar a Deus. Senhor, tudo bem? Por isso que Jesus diz, Senhor, Deus abençoa, viu? Amém. Jesus Cristo fala: examine as Escrituras, porque nelas vocês encontrareis a vida eterna, e são elas que me testificam. As Escrituras mostram o modo de vida que o homem deve andar com Deus. E a Bíblia diz que Noé andava com Deus, separado do mundo. O mundo vai em favorável àquilo que se assopra, aquilo que se vê, aquilo que se apalpa, aquilo onde tem multidão. O mundo está junto, as pessoas estão no meio. Mas aquele que anda segundo Deus tem que andar do jeito que Deus quer. Ele anda na contramão do mundo. Ele é odiado, ele é mal visto, ele não é aceito, mas ele é agradável a Deus e aprovado por Deus, porque o que ele quer fazer não é segundo a sua carne, não é segundo a sua vontade, mas segundo a vontade do Espírito Santo. Por isso que os passos de um homem bom é Deus que confirma, desperta para a realidade, porque o mundo inteiro jaz do maligno. O tempo está passando, você está se envelhecendo, você está se acabando, você está naufragando, mas mesmo você caindo num poço e você estiver vivo, Deus é tão misericordioso que Ele envia alguém para poder testificar e testemunhar que você tem tempo de se converter e se arrepender. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao arrependimento. Salvai-vos dessa geração perversa. A salvação, ela é adquirida a preço de sangue. O sangue de Jesus, para o homem crer naquilo que ele fez, porque sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Até hoje nós estaríamos perdidos em nossos pecados, delitos e ofensas, mas Deus manifestou a sua graça, Deus manifestou a sua verdade, Deus manifestou a salvação a todos os homens através do seu Filho. Amém? Então não desperdice esta oportunidade, porque aquele que vem virá e não tardará. Os que andam segundo o Espírito são guiados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então buscai ao Senhor
enquanto se pode achar. Invocai enquanto ele está perto. Porque Jesus está chamando o homem ao arrependimento. Jesus não quer te dar empresa. Jesus não quer te dar fama. Jesus não quer te dar riqueza. Ele quer te dar salvação. Ele quer te dar poder do Espírito, para você pregar o Evangelho, para você ganhar almas e para você manifestar a verdade que está neste livro. Amém? E aí, varão? Irmãos.